Antes de existirem cidades, nações, tecnologia ou mesmo o relógio do tempo como a gente conhece hoje, a Bíblia começa com uma frase que ecoa até agora. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. E é aqui que tudo começa. O livro de Gênesis não é só o começo da Bíblia. Ele é a base de muitos dos temas mais profundos da fé, da origem do mundo ao conflito entre o bem e o mal, da esperança em meio à queda até a promessa de um futuro que ainda estava escondido nas primeiras páginas. Se você sempre quis entender Gênesis de um jeito simples, claro e com um toque de mistério, este vídeo é para você. O nome Gênesis significa origem, começo, nascimento. E isso já entrega a intenção do livro. Ele não foi escrito para satisfazer curiosidade científica, mas para mostrar quem está por trás de tudo. Em Gênesis 1, a criação aparece em uma sequência, marcada por ordem e propósito. Primeiro a luz, depois o céu, a terra seca, as plantas, os astros, os animais e, por fim, o ser humano. Cada etapa termina com uma espécie de assinatura invisível, e viu Deus que era bom. Isso aparece várias vezes, como em Gênesis 1:4, 1:10, 1:12, 1:18, 1:21 e 1:25. A mensagem é simples, mas poderosa. O mundo não surgiu por acaso, ele foi criado com intenção. O ponto mais marcante da criação está em Gênesis 1:26 e 1:27, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso muda tudo. O ser humano não aparece como mais uma criatura qualquer, mas como alguém com valor especial, chamado para refletir o caráter de Deus no mundo. Depois vem Gênesis 2, que aprofunda a história de Adão e Eva de um jeito mais íntimo. Em Gênesis 2:7, Deus forma o homem do pó da terra e sopra nas narinas o fôlego de vida. É uma cena forte, quase silenciosa, como se a vida começasse em um gesto de proximidade. Depois, Deus planta o jardim do Éden, apresentado em Gênesis 2:8, e ali o homem recebe uma missão: cultivar e guardar. No Éden, Gênesis também apresenta o primeiro relacionamento humano. Em Gênesis 2:18, Deus diz: não é bom que o homem esteja só. E então, cria a mulher. Não é só uma história sobre casamento, é uma declaração sobre companhia, cuidado e complementaridade. Mas logo o tom muda. Em Gênesis 3, a serpente entra em cena e a desobediência acontece. O casal come do fruto proibido, contrariando a ordem dada por Deus em Gênesis 2:16 e 2:17. O resultado é imediato: vergonha, medo e distância. Eles percebem que estão nus, se escondem de Deus e tentam fugir da presença dele. A queda no Éden explica de forma simbólica e profunda por que o mundo carrega dor, conflito e quebrantamento até hoje. Mas Gênesis não para na queda. Logo depois, aparece uma das primeiras faíscas de esperança. Em Gênesis 15, Deus fala que haveria inimizade entre a serpente e a mulher, e entre a descendência deles. Muitos veem nesse versículo o início de uma promessa de redenção, como se o livro dissesse desde cedo que o mal não teria a palavra final. É um detalhe pequeno, mas decisivo. Mesmo quando o ser humano erra, Deus não abandona a história. Essa é uma das marcas mais misteriosas de Gênesis, a presença de juízo, mas também de misericórdia. A partir daí, Gênesis mostra como o pecado se espalha. Em Gênesis 4, Caim e Abel trazem ofertas a Deus. Abel oferece dos primogênitos do seu rebanho e Caim, em contraste, apresenta uma oferta que não é aceita da mesma forma. O texto mostra a diferença de coração, não apenas de presente. Ciúme, raiva e rejeição levam Caim a matar Abel. Em Gênesis 4:9,
Quando Deus pergunta onde está Abel, Caim responde com a famosa frase: Acaso sou eu, o meu irmão guardador? Essa pergunta continua atual. Gênesis revela que o problema do ser humano não é apenas uma desobediência isolada, é uma ruptura profunda nas relações. Mesmo nesse cenário escuro, Gênesis começa a mostrar linhas de esperança no meio da genealogia. Em Gênesis 5, surge a lista de descendentes de Adão, que pode parecer apenas uma sequência de nomes, mas tem uma função importante: lembrar que a história continua. Entre esses nomes aparece Enoque, e Gênesis 5:24 diz que andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Essa frase é enigmática e fascinante. Em meio a uma geração marcada pela morte repetida, existe alguém descrito como próximo de Deus. É como se o livro piscasse uma luz no meio da neblina. Depois, a narrativa avança para um dos episódios mais impressionantes de Gênesis, o dilúvio. Em Gênesis 6:5, o texto diz que a maldade do homem se multiplicou na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Diante disso, Deus encontra Noé. Em Gênesis 6:8, lemos: Noé, porém, achou graça diante do Senhor. Essa expressão é decisiva. Noé não era perfeito. Ele foi encontrado pela graça. Então, vem a construção da arca, em Gênesis 6:14-22, e o dilúvio em si, narrado em Gênesis 7. A imagem é de juízo, mas também de preservação. A arca representa um abrigo em meio ao caos, como se a esperança navegasse sobre as águas do julgamento. Quando as águas baixam, Deus faz aliança com Noé. Em Gênesis 9:13, o arco-íris aparece como sinal dessa aliança. Não é só um fenômeno bonito no céu, é um lembrete de promessa. Deus diz que não destruiria novamente a terra com um dilúvio. Também em Gênesis 9, a humanidade recebe um novo começo, mas o coração humano continua sendo um campo de batalha. E isso fica claro logo depois, em Gênesis 11, na Torre de Babel. As pessoas querem construir uma torre que chegue ao céu, em Gênesis 11:4, buscando fama e segurança pelo próprio poder. O resultado é a confusão das línguas e a dispersão dos povos. A lição é forte. Quando o ser humano tenta ocupar o lugar de Deus, tudo se fragmenta. É então que Gênesis muda o foco e passa a acompanhar uma família específica: Abraão. Em Gênesis 12:1-3, Deus chama Abrão para sair da sua terra e promete fazer dele uma grande nação, abençoar seu nome e, por meio dele, abençoar todas as famílias da terra. Aqui nasce uma das maiores linhas da Bíblia inteira. Abraão sai sem saber todos os detalhes, e isso já é parte da mensagem. Fé também é caminhar sem ver o mapa completo. Em Gênesis 16, lemos que ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Em linguagem simples, isso quer dizer que a confiança de Abraão em Deus foi o centro da sua relação com ele. A história de Abraão também é feita de perguntas e de espera. Ele recebe a promessa de um filho, mas o tempo passa. Em Gênesis 17, Deus muda o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara, sinalizando um novo capítulo. Em Gênesis 18, Deus reafirma que Sara terá um filho, mesmo já sendo idosa. E em Gênesis 21, Isaque finalmente nasce. O nome Isaque lembra riso, porque a promessa pareceu impossível e, no fim, se tornou motivo de alegria. Mas Gênesis não esconde a complexidade da vida. Em Gênesis 22, vem o episódio em que Abraão é provado ao ser chamado a oferecer Isaque. É um dos textos mais misteriosos e difíceis. No último momento, Deus provê um cordeiro. A mensagem central é que Deus vê, Deus prova e Deus provê. Depois de Abraão, Gênesis passa por Isaque, Jacó e José, mostrando que a promessa
continua apesar das falhas humanas. Jacó é um personagem cheio de sombras e transformação. Em Gênesis 28, ele sonha com uma escada que liga o céu e a terra, com anjos subindo e descendo, e Deus reafirma a promessa feita a Abraão. É uma imagem misteriosa e poderosa, como se o céu estivesse mais perto do que parece. Depois, em Gênesis 32, Jacó luta durante a noite com um ser misterioso e sai mancando, mas também recebe um novo nome: Israel. Essa luta simboliza a transformação de quem não sai ileso do encontro com Deus. Já José ocupa a parte final de Gênesis e traz uma virada impressionante. Vendido pelos próprios irmãos em Gênesis 37, ele desce ao Egito por caminhos dolorosos. Parece abandono, mas o livro mostra que Deus está trabalhando nos bastidores. Em Gênesis 39:2, o texto diz: "O Senhor era com José." Isso é repetido em momentos difíceis da história dele. José é acusado injustamente, preso, esquecido. Mas depois interpreta os sonhos do faraó e se torna governador do Egito, como vemos em Gênesis 41. O que parecia queda se torna preparação. O que parecia silêncio se torna estratégia. Gênesis ensina que Deus pode agir mesmo quando tudo parece fora do lugar. O clímax da história de José acontece quando ele reencontra os irmãos. Em vez de vingança, há reconciliação. Em Gênesis 45:5, José diz: "Agora, pois, não vos entristeçais, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós." Essa frase resume muito do espírito de Gênesis. Deus trabalha por caminhos que a gente só entende depois. No fim do livro, em Gênesis 50:20, José completa: "Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem." É uma das declarações mais fortes de toda a Bíblia. O mal foi real, mas não foi soberano. Deus conduziu a história. E assim Gênesis termina, mas não termina de verdade. O livro fecha com Jacó e José já no Egito, e com a sensação de que a promessa ainda está em movimento. Em Gênesis 50, 24 e 25, José fala que Deus visitaria seu povo e o faria subir daquela terra, ou seja, Gênesis não encerra a história. Ele prepara o caminho para o que vem depois. Quando a gente entende os principais pontos do livro, percebe que tudo gira em torno de alguns eixos: criação, queda, promessa, aliança, providência e esperança. O começo da Bíblia não é apenas um passado distante. É um mapa para entender quem somos, por que o mundo está quebrado e por que a esperança nunca desaparece por completo. Se você enxergou Gênesis com outros olhos agora, já sabe, esse livro é muito mais do que uma sequência de histórias antigas. Ele fala sobre origem, queda, aliança, luta e redenção, tudo com uma profundidade que ainda hoje provoca perguntas. Se quiser, no próximo vídeo a gente pode seguir para Êxodo ou aprofundar algum desses episódios de Gênesis com mais calma. E se esse conteúdo te ajudou, continue por aqui, porque ainda há muito para descobrir nas primeiras páginas da Bíblia.